Pai do Senhor Jesus, Pastor Gerson, Pai do Senhor Jesus, aos irmãos do canal, né, do Pastor Gerson. Eu quero aqui estar relatando um grande livramento, uma grande bênção, né, que Deus deu através das orações, né. Eu estava na live do irmão do Pastor Gerson numa madrugada, nessa campanha de 21 dias que ele está fazendo. E através da oração, Deus passava para o teu servo, né? Que ele estava dando um grande livramento, estava dando um livramento para um dos meus filhos. E ali eu recebi, né? O que o servo de Deus passava. E logo em seguida, no dia seguinte, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Até comentei com meu esposo que Deus tinha dado essa revelação, né, para o pastor. E quando uma revelação é de Deus, ela fica me incomodando. E eu ficava, né, com aquele cor de preocupação, né, de mãe. Só que entreguei na mão de Deus, né? Porque quando Deus ele revela para o teu servo, porque Deus já te deu o livramento. Por mais que não é que não vai acontecer aquilo, né? Que quando Deus revela, Ele livra. Mas não quer dizer que não vai acontecer. Então, logo em seguida, com 2 ou 3 dias que a revelação tinha sido passada, meu filho estava brincando, estava passando até o culto de 7 horas, né? Que o pastor estava transmitindo. Meu filho brincando, de repente, com a irmãzinha, caiu e bateu de cabeça. E ele não conseguia ficar em pé. Então foi desesperador, ele ficou passando mal. Meu esposo correu, foi para o hospital com ele. Ele ficou internado a noite toda, aquela angústia, né, de mãe, de pai. E ele bateu uma tomografia. Nessa tomografia deu uma alteração. Então nessa alteração ele teve que ficar internado. E aquela agonia, né? Uma tomografia na cabeça e da alteração e uma queda, logo em seguida da queda, nós ficamos muito preocupados. Eu liguei para o pastor Gerson, era meia-noite, o resultado tinha saído, né? E ele ia ter que ficar até 3 horas em observação, e sendo que ele teve que ficar um dia todo depois. E pastor Gerson orou, eu pedi oração para Deus me confortar, né? Porque se Deus tinha usado o servo dele, Deus ia livrar. Só que nós, como mãe, pai, ficamos aflitos. E assim foi. O pastor Gerson começou a orar. E quando ele orava, Deus usava ele. No meio da oração, ele falava para Deus visitar e não deixar os médicos tocar naquilo que Deus não queria que tocasse. Então, o meu filho, os médicos estavam dizendo que era traumatismo craniano e dependendo, né, se fosse grave, ia ter que operar. Então ele ficou a de manhã toda lá, internado, e os médicos conversavam daqui, conversavam dali. Meu esposo disse que só via só o conversado dos médicos. Então estava aguardando o neuro, né, porque se fosse caso de cirurgia, ia ter que fazer a cirurgia. Quando o neuro chegou, né, o neuro falou que não era traumatismo, que não teve nada a ver com a queda, que é algo que ele ou nasceu ou que ele adquiriu depois. Só que não é uma coisa de emergência, que ele tem que correr para fazer isso, como se fosse um traumatismo craniano. Porque o que deu no meu filho é um negocinho que tem um lado e do outro, que nós temos. E quando ele dá um maior do que o outro, é normal. Não é normal quando está dilatado. Então o do meu filho deu um maiorzinho que o outro. Aí agora ele vai ter que fazer uma ressonância para poder saber se está dilatado. Aí se for dilatado, ele tem que fazer um tratamentozinho. Mas não chega a ser a emergência que tem que correr, é algo que vai fazendo com calma, né? Então eu quero aqui agradecer, ele está em casa, está bem, graças a Deus. Eu quero aqui agradecer ao pastor Gerson, né, pelas orações, e os irmãos também aí da live, que sempre quando a gente pede uma oração lá, sempre está intercedendo, orando, e que Deus abençoe a sua vida mais e mais, pastor Gerson.